Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Lucas Mizumoto, sou redator aqui do Drop Hour, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a segunda temporada de Jessica Jones, série da Netflix que estreou agora em março de 2018. A série segue os eventos logo após os Defensores e a primeira temporada de Jessica Jones. A gente vê a personagem tentando viver uma vida normal como investigadora pessoal, só que por conta de algumas pessoas que começam a procurá-la pelo fato dela ter superpoderes, ela acaba se envolvendo com uma investigação relacionada à ID8, que é a empresa que deu os poderes para ela. E nesse meio tempo a gente começa a ver uma série de assassinatos relacionados e a Jessica procurando o responsável por esses crimes, que é uma pessoa que ela não sabe quem é, mas que tem poderes muito similares aos dela. A narrativa aqui funciona de uma maneira bem interessante na medida que você tem realmente essa questão investigativa como foco, que pra mim é muito bom, porque embora você tenha, obviamente, ação, já que a gente tá falando de uma série de super-heróis, a Jessica ela não é uma heroína de ação, ou seja, ela não tem grandes momentos de luta porque ela não sabe lutar. Ela basicamente pega as pessoas, joga de um lado para o outro, e por mais que isso possa parecer meio bobo, é fundamental para a personagem. Ela não é uma lutadora, ela é uma investigadora. Então é interessante ver que o roteiro trabalha nesse sentido. No entanto, para algumas pessoas isso pode ficar um pouco chato, na medida que você, por ter menos ação, acaba tendo um ritmo um pouco mais lento do que você teria em outras séries de herói. Isso pode acabar quebrando um pouco a expectativa, mas para mim funciona muito bem e mantém a essência da personagem. Além disso, a segunda temporada trabalha muito bem com a exploração dos seus personagens, ela traz muitas subtramas para todos eles, principalmente os destaques femininos, né? Além da própria Jessica, a vilã, a Trish e a Jerry. Para mim são os quatro personagens que você tem o maior destaque e maior arco de desenvolvimento. É legal ver que a série trabalha de uma maneira não maniqueísta com esses personagens, ou seja, ninguém é totalmente bem e ninguém é totalmente mal aqui, você tem muito uma nuance entre todos eles. E você vê que tem muitos personagens que tentam justificar suas ações a partir de alguns discursos que, por mais que sejam muito absurdos, você vê que tem muito uma questão psicológica envolvida ali que trabalha legal nesse sentido. Além disso, esse destaque feminino é interessante para você ver que tem alguns momentos que abre brechas para discursos muito fortes. Por exemplo, da Jerry, em um determinado episódio, que ela fala com um outro investigador que o cara, né, ele chega para ela e fala: é um absurdo aquela monstra, aquele troço, né, falando da Jessica, e ela fala, a Jerry, né, que ele tá envergonhado, aparentemente, porque é uma mulher. Ele, não, mas é porque ela tem superpoderes. Ele fala, aí a Jerry fala, né, eu também não tenho superpoderes, mas eu tenho uma posição melhor do que a sua. Então é interessante ver essa questão da mulher no comando na série e como isso realmente influencia na trama e nas subtramas. Ainda nessa questão do desenvolvimento dos personagens, é legal ver que realmente tem uma evolução do ponto A para o ponto B da série. A Jessica, ela começa, né, relutante sempre com a questão do superpoder dela e tudo mais, e no final você vê uma mudança nela. A Jerry, que começa com um problema de saúde, e você vê como ela dá a volta por cima nisso para reerguer sua função na empresa. A Trish, que sempre vive nessa divisão, né, entre ela ser uma pessoa muito popular e tudo mais, mas ela quer ser alguém respeitada de fato, ela não quer viver pela fama da infância dela, e além disso tem a questão dela estar na sombra do poder da Jéssica, porque ela quer ser uma heroína diferente da Jéssica, e no entanto ela não tem poderes para isso, então você vê como ela consegue tentar driblar isso e de fato ser uma pessoa expressiva para a sociedade. Dito isso tudo, é interessante ver, né, como os personagens e a trama conversam bem nesse sentido. No entanto, né, como eu disse, o ritmo pode atrapalhar algumas pessoas por não ser uma série de ação, mas além disso, as subtramas também acabam se atropelando um pouco, apesar de eu gostar das subtramas. Por quê? Apesar de você ter o ponto-chave, né, que é basicamente a investigação da Jéssica sobre a ID8, isso acaba sendo um pouco deixado de lado em alguns momentos para desenvolver os outros personagens, então você perde muito do ritmo da narrativa e a investigação começa a ficar um pouco de lado, isso acaba incomodando um pouco. Mas ainda assim, acho que funciona bem na medida do possível. O único problema em relação a essa questão da ID8 ficar um pouco de lado é que você não tem um vilão muito bem explorado, muito bem apresentado. Tanto que, a princípio, você acha que é a ID8, aí vem outro personagem que se demonstra o vilão, aí vem outro depois. Tudo bem, isso já aconteceu em outros momentos de Netflix também, principalmente Demolidor. Só que a maneira como você está tendo esse desenvolvimento e vai encurtando o tempo de série, afinal de contas são 3 episódios, então chega um momento que acaba tendo que correr muito. E eu acho que a resolução final pro dilema principal da série acaba sendo um pouco jogado e até uma muleta de roteiro, então acaba me incomodando um pouco essa questão. Ou seja, eu acho que podia sim ter as subtramas, ter todo o desenvolvimento de cada personagem secundário. Só que podia ter talvez episódios focados neles, ou de repente histórias mais encurtadas para você ter uma maneira melhor de resolução para a trama principal.
Além disso, vale ainda falar um pouco da fotografia da série, que pra mim oscila muito, né? O ponto que mais me incomoda, e isso já vem de outras séries da Marvel Netflix, é o fato de cenas muito escuras. Eu sei que a ideia aqui é realmente dar um ambiente urbano sujo, mas tem alguns momentos que você, assim como em Demolidor principalmente, você não consegue enxergar muito as cenas porque é muito escuro e fica uma coisa meio desnecessária. Por exemplo, tem algumas cenas em boate que fica tão escuro e não tinha necessidade de você esconder, entre aspas, nada ali, né? Porque não precisa de um efeito visual muito forte nem nada. Só que isso acaba atrapalhando porque tá tendo um diálogo ali, mas eu só sei o diálogo pela voz. Eu queria ver a atuação das pessoas, eu não consigo ver muito bem. No entanto, né, por mais que erre nesse sentido, a fotografia também acerta muito, que ela tem um cuidado muito grande em seleção de cores nos momentos claros. Você tem muito uma questão do azul em cima da Jéssica, que é a cor da personagem desde Defensores, você já tinha essa preocupação, e é interessante ver que isso volta. Além disso, quando aparece a participação especial do Killgrave aqui na série, você vê logo aquele roxo característico do personagem, tomando a cena e tal. E além disso, tem uma preocupaçãozinha de câmera, que você vê muito mais câmeras mais tortas, que gera muito essa questão da confusão mental na personagem. Afinal de contas, ela tá sempre, né, nesse embate de querer ter os poderes ou não, como é que a vida dela tem que ser, como é que ela é encarada pela sociedade. Então é interessante você ver essa preocupação estética, não só na narrativa escrita e falada, né, afinal de contas é uma série, mas também na questão visual, na medida que um pouquinho torto da câmera já muda muito a perspectiva da gente sobre a personagem. Retornando um pouco na parte da trama, vale ressaltar ainda, né, os pontos fortes em relação a temas sociais, né? Não só, como eu falei já, da presença da mulher como destaque, mas também uma coisa muito importante da série é a relação entre drogas, abuso sexual e mental, né, e até prostituição e tudo mais, e ver como isso é trabalhado de maneira muito interessante e orgânica para a série, porque faz parte do background dos personagens e isso enriquece ainda mais o desenvolvimento deles. Então é legal realmente esse cuidado da série com os personagens, que pra mim é o grande foco dela, apesar dos problemas que eu comentei de como a série se desenvolve. Mas fora isso, eu acho que é legal ver que a série mantém muita essência dos seus personagens e das suas temáticas desde a primeira temporada. Dito isso tudo, é interessante ver que a segunda temporada de Jessica Jones acaba tendo um saldo muito positivo e até uma fonte de esperança para os fãs da Marvel Netflix, na medida que depois de ter uma temporada muito ruim de Punho de Ferro e uma mais ou menos de Defensores, você vê que eles ainda conseguem manter a mão, apesar dos pesares. Eu acho que tem sim muitos problemas aqui de roteiro, principalmente de ritmo de trama, mas os personagens e a maneira como eles são trabalhados acaba sendo muito interessante. Além disso, é muito bom ver o foco realmente nessa parte da investigação, que pra mim sempre foi a essência da personagem, e eles pecavam muito em tentar colocar a ação onde não deveria. A série carece um pouco ainda de efeitos especiais, principalmente no início você vê algumas coisas que atrapalham um pouco o desenvolvimento, principalmente de alguns personagens com superpoderes, mas você consegue relevar porque a história realmente cativa bastante. É uma série, sim, com pontos baixos, mas eu acho que o saldo é muito mais positivo do que negativo. E realmente me cativou para esperar a terceira temporada e como vai ficar o desdobramento de algumas relações que foram construídas aqui. E você, já assistiu a segunda temporada de Jessica Jones? Deixa aqui o que você achou dela. Se você gostou desse vídeo, dá um like, ajuda pra caramba a gente, se puder compartilha para outras pessoas. Se você quiser continuar acompanhando o nosso trabalho, se inscreve aí no canal e ativa o sininho. Mas se você não gostou, pode dar dislike, não tem erro não. Valeu, um abraço.